Meus amiguinhos e amiguinhas do sexto ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E, como sempre, a gente vai trabalhando os conteúdos, seguindo aí a linha do livro de vocês, tá? E na última aula, começamos a falar sobre os hebreus, fizemos uma introdução aí bastante contextualizada sobre esse povo aí muito importante na história da antiguidade e na história da humanidade também. E hoje a aula vai ser para a gente continuar a falar sobre essa grande, essa grande população, tá, que se deu naquele período da antiguidade e que deixou vários resquícios até os dias atuais e acabou influenciando aí a vida do Ocidente e a vida do Oriente, tá? Então destaquei aqui, ó, a página do livro para vocês. Página 30, é só seguir lá, tá? Lembrando que tem atividades também no final do conteúdo, tá? Então vocês vão atualizando aí pra gente não ficar perdido e a gente não parar no tempo, tá? Que o aprendizado a gente vai sempre tentando atualizar e sempre seguir aí da melhor forma, tentando ser organizados, tá? Então, Hebreus, pessoal, o que é que vocês lembram da aula passada? Quem não assistiu ainda, volta aí alguns vídeos no canal e assiste lá a aula sobre os Hebreus. Trouxe vários aspectos ali interessantes, puxando o livro de vocês e puxando também aqueles conteúdos que eu sei que vai contribuir para a formação de vocês aí no sexto ano, beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar a falar um pouco sobre os Hebreus. Então, eu destaquei aqui um tópico do livro de vocês bastante interessante, que fala sobre a monarquia e os reis hebreus, tá? Monarquia, como vocês acredito que vocês já saibam, a monarquia é uma corrente de governo, tá? É um estilo ali de governo que é justamente onde um líder, e esse líder é autonomia maior, é o rei, ele vai ter domínio aí por vários setores da sociedade através daquela região, tá? Então são poderes aí econômicos, políticos, sociais e religiosos, tá? Isso se dá dentro da monarquia, tá? Só explicando ali os conceitos, tá? Então, dentro desse tópico, desse subtópico que eu trago para vocês, a gente vai conhecer um pouco como se deu aí a monarquia e os grandes reis hebreus naquele período, tá? Então, lembra da última aula que eu disse para vocês que teve todo aquele contexto ali em cima de Moisés levando o pessoal para a terra prometida, tá? Peregrinando aí durante 40 anos, tá? Só chegam aí depois da morte dele, tá? Com seus descendentes que começam a se tornar líderes, levando o pessoal ali para a Palestina. Então, teve lutas quando ele chegou lá, tá? Quando o próprio povo hebreu chega naquela localidade, outros povos, os filisteus e entre outros, já dominaram aquela região. Então, os hebreus eles tiveram que lutar, tá, para poder conquistar de volta aquela região e aí dominar da sua forma. Então, lembrando só que na antiguidade esse palco de conflitos era sempre muito forte, tá? Dentro ali do Crescente Fértil, ali no norte da África, Egito, do outro lado a gente falando de Mesopotâmia, a parte do Ocidente também, passando ali pelos fenícios, tá? Então é um período ali na história que é marcado por vários conflitos, tá? Então a gente vai falar sempre de povos dominando povos, tá? A mão de obra aí sempre muito forte, os reis formando aí vários exércitos, os imperadores consolidando ali seus impérios, tá? Então é um contexto muito forte para a gente aprender, tem muitas características, tá? Então, nesse período, mais ou menos ali de 1025 anos antes de Cristo, então é fundado o Reino de Israel, tá? A grande capital ali, formada depois de vários anos aí de lutas para dominar a Palestina novamente. E o reino de Israel, ele é formado, ele é fortificado naquele período. Lembrando para vocês que a parte de Israel hoje ela ainda continua sendo um palco de vários conflitos tanto étnicos, tá? Tanto aí de várias culturas diferentes, conflitos também religiosos, tá? Religiões diferentes que acreditam que aquela ali seja um território sagrado ou que tem algumas consagrações em relação àquele terreno, tá? Então, hoje a parte de Israel continua sendo ainda bastante conflituosa, tá? E por último, a última setinha que eu destaco ali para vocês, o primeiro rei que os hebreus teve foi justamente Saul. Saul que ele era um cara que estava participando de sempre várias batalhas, tá? Lembrando a vocês
de novo que nesse período passavam-se várias batalhas, inclusive os hebreus com vários outros povos que tentaram invadir novamente ali a Palestina, onde eles tinham acabado de dominar, tá? E Saul, ele foi o primeiro rei, tá? Foi ele que teve toda a funcionalidade ali de consolidar, de estruturar, de organizar o povo hebreu naquele momento, tá? Lembrando que eu tô falando aí já mais lá na frente de Moisés, tá? Moisés que teve a responsabilidade ali de tirar o povo hebreu das mãos ali dos egípcios que estavam sendo escravizados há séculos, tá? Saul, devido a essa aliança que ele tinha com os militares, ele participava das grandes batalhas, ele morreu em combate, tá? E quem assume era um jovem, tá? Um jovem aí que tinha vários esquemas, que era um cara muito inteligente, que foi Davi, tá? E Davi ele construiu a primeira cidade que seria a capital ali do reino de Israel, que foi Jerusalém, tá? Então foi uma cidade que começou a ter um desenvolvimento comercial, turístico, tá? Econômico muito forte, e Davi ele planejou ali de uma forma muito exuberante todas as questões ali de arquitetura e várias outras coisas, tá? Lembrando que Davi também passou por vários problemas em relação a vários ataques. Depois quem assume é Salomão, tá? E foi aí que teve o tempo de prosperidade dentro aí do povo hebreu, dessa consolidação e desse desenvolvimento da população hebreia, tá? Então, nesse período foi construído o Templo de Salomão. Templo de Salomão que está bastante difundido aí em questões bíblicas, tá? Lembrando que todos eles acreditam que quem faz parte da religião, que é da parte do cristianismo, que está por dentro aí das questões da própria Bíblia, tá? Acredito que já ouviram falar sobre esses caras, esses grandes reis em que os hebreus tiveram naquele momento, e o Templo de Salomão foi uma das grandes obras da história da antiguidade ali, e serviu de palácio ali para ele, para sua elite, tá? Para sua família que viviam ali em um palácio luxuoso, tá? E tinha ali toda a condição de vida para se prosperar, tá? Então isso acarreta algumas coisas, que é como eu trouxe aqui para vocês. Para ele construir tanto esse palácio como outras obras que ele tinha em mente, ele aumentou a tributação, tá? O que é isso? Ele aumentou os impostos em que o povo hebreu tinha que pagar para o rei, tá? O povo hebreu e o pessoal ali que trabalhava para ele, que não era também hebreu, tá? Então isso gerou um descontentamento a população ficou revoltada aí em relação a esse crescimento desses impostos, dessas taxas que tinham que pagar aí para o rei Salomão, tá? Então o que é que acontece? Salomão ele morre, tá, em 922 a.C., e a população aproveitou esse momento aí para se revoltar, tá? Então, dentro dessa revolta do povo, o que foi que aconteceu? Aconteceu aí um fato histórico bastante interessante dentro da história dos hebreus, tá? Que foi justamente aí a formação de dois reinos, tá? O reino de Israel, tá? Que teve esse nome por conta ali de já ser o reino de Israel, foi uma parte, era justamente a parte do norte, ou seja, de cima, e a cidade era conhecida como Samaria. Aí ao sul foi formado outro reino, que foi o reino de Judá, tá? E a sede deles, a capital, foi Jerusalém, tá? Jerusalém essa mesma que foi construída lá pelo rei, aqui que eu disse para vocês, o rei Davi. Beleza? Então, dentro do povo hebreu ele foi dividido, tá? E essa divisão ficou justamente o reino de Judá embaixo, e em cima do território ficou o reino de Israel, isso em cidades diferentes, tá? Por conta de toda essa revolta do povo, o povo acabou acabou tendo vários problemas em relação às suas relações sociais, tá? E acabou fazendo essa divisão. E isso tem que lembrar também que era um período onde os grandes impérios acabavam avançando em vários territórios, em vários povos. Então isso aconteceu naquele período ali com os reinos de Judá e Israel também. E o reino de Israel ele foi o primeiro a ser dominado, tá? Foi dominado pelos assírios, assírios que eu acredito que vocês já conheçam. Assírios é um povo ali do Oriente, marcado ali
por sua estratégia militar, por ter o primeiro exército organizado por militares ali na história da humanidade, tá? Então eles eram conhecidos aí pela crueldade em batalha, tá? Então eles cortavam as orelhas das pessoas, eles matavam aí crianças, mulheres, tá? Idosos, então era justamente ali mortes em sequência que eles não tinham piedade nenhuma para os povos com quem eles batalhavam, tá? E esses assírios, eles dominaram vários povos, inclusive os egípcios, tá? E dominaram também o reino de Israel, ali do pessoal hebreu que estava lá em cima na cidade de Samaria, tá? E o outro reino que ele estava resistindo um certo tempo, aí vocês veem que o Israel foi dominado em 722 e só em 586 é que o reino de Judá ele foi dominado, não pelos assírios, mas pelos babilônios, tá? Lembra ali dos grandes babilônios dentro da Mesopotâmia, tá? Um dos grandes povos ali da história da Mesopotâmia, tá? E aí tem aquele grande episódio que a gente já conhece, tá? Que tá lá na Bíblia, que vem sendo perpetuado durante séculos, que é justamente o cativeiro da Babilônia, tá? Onde os hebreus eles estão presos lá e foram conquistados pelos babilônios naquele período, tá? E aqui eu trouxe uma imagem para retratar um pouco essa questão e esse contexto, beleza? Passando aqui adiante, mostrando para vocês como ficou essa divisão dos reinos de Judá e Israel, tá? Um ao norte e um ao sul. O reino de Judá embaixo tá com sede em Jerusalém, sendo a sua capital, como vocês podem ver aqui embaixo, a parte vermelha, tá? Então o reino de Judá foi justamente ali onde foram dominados pelos babilônios, tá? E o reino de Israel, tá? Que continua com esse nome, tá? Lembrando que quando a gente fala de Judá, ficaram conhecidos ali os hebreus como o próprio reino de Judá, então é por isso que advém a palavra aí judeus, tá? Como a gente conhece hoje. Então hoje o judaísmo é justamente vindo dessa parte hebraica, tá? Dos hebreus naquele período, beleza? Então em cima Israel em Samaria e embaixo Judá com Jerusalém, tá? E aqui, para a gente concluir o nosso contexto sobre os hebreus, acredito que na próxima aula eu irei trabalhar algumas questões com vocês, vou trazer aqui alguma resolução de questões. Então, ainda teve o processo de dominações estrangeiras, vários povos com vários conflitos naquele período. Então, um deles foi o domínio persa, tá? O persa que acabou dominando toda aquela região ali dessa parte oriental, tá? E a parte ocidental também os persas acabaram com um dos grandes impérios da história da humanidade, acabaram influenciando a vida de muita gente e dominando vários povos naquela localidade, tá? E o segundo foi o domínio romano, tá? Lembra lá de Grécia e Roma, tá? Falando já de antiguidade ocidental, Roma foi sendo consolidada aí por um grande império e acabou dominando aquela região também onde os hebreus, que hoje são os judeus, eles habitavam, tá? Então eles tiveram algumas tentativas, os hebreus, de se livrar ali do domínio romano, e na segunda, tá, devido a vários conflitos que tiveram, eles foram praticamente expulsos, tá? E como eu coloquei aqui em cima para vocês, o que provocou o que a gente chama da diáspora, tá? O que é a diáspora é justamente essa saída, essa fuga e eles partiram para várias localidades aí no mundo, tá? Então eles passaram sua cultura aí por várias regiões aí naquele mundo, naquele período da antiguidade. Então, como vocês podem ver, eu trouxe aqui um mapinha, tá? A dispersão que eles foram para o lado ocidental, então eles foram para o norte da África, o sul ali também da parte do ocidente. Vocês podem ver ali Península Ibérica, a Península Itálica, tá? A parte onde a gente viu também dos fenícios aqui, ó, também foram palco ali da diáspora dos hebreus, tá? Então era muita gente, vocês já sabem, eram dois reinos ali, tá? Então muita gente saiu e foram em busca de outros territórios, e aí teve essa diáspora, inclusive para a parte oriental também, acima ali do reino de Israel, tá? Então eles migraram, e é claro que ao passar dos séculos, tá? Então a gente sabe hoje que aquela região ali de Israel é uma região onde ele tem um cuidado maior, porque foi um palco aí de várias problemáticas, tanto na parte social, econômica, tanto na parte religiosa, tá? Então, pessoal, aqui a gente concluiu,
a falar um pouco sobre os hebreus, a gente fez aí a conclusão e na próxima aula eu passarei uma resolução de questões para a gente ter uma absorção do conteúdo de uma forma mais clara. Beleza? Então lembre que tem atividade no livro também, tá? Tem lá no final, passando aí da página 30, concluindo aí o contexto sobre os hebreus, tem lá umas atividadezinhas para vocês fazerem aí, tá? E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, beleza? Então essa foi a aula de hoje, semana que vem estaremos juntos novamente, beleza? Valeu, abraço em todos!